Se tu está utilizando o OpenCloud, são grandes as chances que tu está queimando tokens por causa de configurações erradas e também estratégias que fazem aumentar o consumo de tokens desnecessariamente. Aqui nesse vídeo eu vou te mostrar 6 recursos que eu utilizo para poder economizar pelo menos 80% nos gastos de token. E também, né, caso tu não esteja utilizando o OpenCloud, é grande a chance porque ele consome muito e gasta bastante dinheiro aí com inteligência artificial. Então talvez depois desse vídeo tu passe a ter o OpenCloud rodando e te ajudando em várias tarefas. Eu sou o Matheus Batiste, programador há mais de 10 anos e hoje estou me aventurando aí nas tecnologias que a IA nos proporciona e o OpenCloud é uma delas e hoje a gente vai falar muito dele. Então se tu curtir, não se esquece de deixar o like nesse vídeo e também se inscrever aqui no canal para receber mais vídeos sobre o OpenCloud e, claro, outras IAs. Bom, então chega de enrolar e bora para a prática. Ó, aqui eu trouxe, galera, um mapa mental para vocês verem quanta coisa a gente tem para fazer para melhorar a questão de economia de tokens, tá? Então eu vou entrar em ponto a ponto aqui com vocês, mas primeiro eu quero explicar o problema. Então o que acontece? Por que a gente gasta muito token lá no OpenCloud? Todas as chamadas tendem a ir para um modelo só, que geralmente é o Opus 4.6, 4.5, independente que tu usa, porque ele é o melhor modelo. Então o OpenCloud se sai muito bem com ele, né? E todo mundo utiliza o Opus para as ações do OpenCloud. Só que a gente tem ações que não necessitam de IAs tão parrudas e outras ações que nem necessitam de IA para poderem ser executadas. E aí que a gente pode economizar. Por exemplo, Heartbeat. O que acontece? O OpenCloud ele precisa enviar uma solicitação para a IA para ver se ele está ativo ainda. Então isso consome tokens. É pouco, mas se a gente comparar com modelos ridículos que podem fazer isso ao Opus 4.6 e colocar aí para um mês, a gente vai ter uma economia enorme de gastos, tá? Então a gente está falando também a longo prazo. E tem outras estratégias, né? Não só a requisição principal, como subagents, como as perguntas que a gente faz para ele, corriqueiro do dia a dia, que não precisam ativar o Opus, né? Qualquer outra IA conseguiria responder, por exemplo, o Gemini Flash, e a gente manda para ele. Então tudo isso vai somando e a conta fica alta no final do mês. Eu estava dando uma olhada no Reddit para poder fazer esse conteúdo para vocês e tem relatos de gastos lá, né? Vão de $200 até a quase $3.000 por mês em tokens. E é aí que a gente vai economizar e enxugar a máquina, tá? Então como é que a gente pode fazer isso? Bom, vamos ponto a ponto aqui. Primeira coisa que a gente tem que fazer, que é obrigatório, que vai dar um impacto enorme, é o Model Tiering, que seria também conhecido como Fallback Models. E o que é isso? A gente vai destinar models para cada uma das ações diferentes que a gente tem no OpenCloud, tá? Aqui, por exemplo, a gente pode utilizar o Flashlight do Gemini, né? Ou o GPT-5 Nano para Heartbeat, que é só para ver se ele está ativo. Deixar o Opus somente para tarefas complexas. O DeepSeek R1 ele pode ser utilizado para subagents. E falando de economia, né? O Flashlight ele é 60 vezes mais barato e o DeepSeek R1 é 10 vezes mais barato. Então, vejam aqui o potencial de economia que vocês têm na mão, tá? Como é que a gente pode fazer isso? Bom, bem simples. Estou aqui com o OpenCloud aberto na hospedagem, né? Essa aqui é a minha instalação original. Então, ele ainda está com o CloudBot, né? Para vocês verem que eu estou utilizando realmente desde o Day One aqui que lançou, né? E onde é que a gente vai? A gente vai ter que achar o CloudBot JSON, tá? Então, a gente vai na pasta oculta aqui na raiz, né? CloudBot, e acessa o CloudBot JSON. Isso tudo pode pedir para a IA configurar também, não precisa configurar no Vim, né? E o que tem que se atentar? Bom, primeiro é configurar os models, né? Então, nem é aqui ainda, na verdade, né? Vai ter que vir aqui, CloudBot, Configure, tá? E aqui tu vai botar local, model, e tu vai configurar todos os providers que tu quer utilizar. Então, antes tu vai ter que definir os models. Ah, eu quero usar o Nano, então vou ter que configurar as credenciais da OpenAI. Ah, eu quero utilizar algum modelo aí do OpenRouter, então eu tenho que configurar a API da OpenRouter, tá? Então tem que configurar todas as credenciais para tu poder utilizar os modos, né? Então tem que ter o provider configurado aqui. Se tu quer economizar tempo, né? Não é a alternativa mais barata, aqui a gente está falando de economia, vai colocar tudo na OpenRouter como eu fiz. Aí aqui na OpenRouter, configuro aqui, seleciono os modelos que eu quero, tá? E aí
dá o continue, vai agora sim lá para o CloudBot JSON e muda os modelos, ó, aqui em Agents, Default, Model, Fallbacks. Tu consegue configurar os modelos todos. Então vejam aqui, eu estou usando para algumas coisas o Opus, o Sonnet, Gemini Flash, DeepSeek Chat, R1, Flashlight 5.2 e o Alto, né? Então olha só o que acontece. Aqui eu posso também colocar um alias, isso vai me ajudar a trocar de modelos quando eu quiser. Então, eu chamo o Opus, chamo o Flash, chamo o R1. E agora eu já tenho essa possibilidade de identificar o model para cada uma das tarefas. Então, vocês veem aqui, por exemplo, no Heartbeat, eu estou utilizando o Gemini 2.5 Flash. Para subagents, eu estou utilizando o DeepSeek R1, tá? Então, e onde é que a gente tem essa informação, né? Do que a gente pode configurar? Na documentação. Então, esses aqui são exemplos. Tem mais coisas que a gente pode destinar outras IAs mais baratas. A gente vai ter que ir lá na documentação do OpenCloud, né? Que é só acessar docs.opencloud.ai e procurar pelas ramificações, né? Que usam modelos, por exemplo, Heartbeat. E aqui a gente consegue ver todas as configurações que um Heartbeat tem, inclusive o model. Então, tudo que tiver model aqui, ele é ativado em certo ponto, né? Aí cabe a você entender que ponto que é, se o teu OpenCloud está utilizando, e destinar um model mais barato. Às vezes é testar mesmo, né? Não dá para só sair chutando ou só colocando flash em tudo, porque daí a resposta pode ficar ruim. Por exemplo, quero programar. Provavelmente vai ter que ser o Opus, né? Não vai ser o Flash, tá? Então, fazendo essa mudança aqui, depois de configurar os models no Configure e colocando o CloudBot JSON, já consegue ter uma economia instantânea, porque só de Heartbeat já vai ser 60 vezes mais barato do que utilizar o Opus para tudo. E aí, vamos para o segundo ponto, tá? O comando /model, que vai trocar o modelo. O que acontece? Nem sempre a gente vai estar executando tarefas complexas com o CloudBot, né, ou OpenCloud. Às vezes eu vou querer só lembrar o que a gente conversou ontem. Eu não preciso do Opus para isso. Então, no canal que tu tem com ele, por exemplo, aqui é o Telegram, né? O que eu posso fazer? Eu posso vir aqui em /model e utilizar qualquer um dos alias que eu coloquei lá. Então, se a gente for ver aqui, eu tenho todos esses modelos configurados e eu posso falar, por exemplo, com o GPT 5.2. Então, eu venho aqui, model /model GPT. Ele vai trocar para o modelo. Ó, ele modificou o modelo. E agora eu estou conversando com o GPT 5.2. E isso vai ser útil para quando for aquela conversa do dia a dia. Qual foi, sei lá, a ata da reunião de ontem? Que eu recebi de e-mail ontem, né? Dependendo do serviço que está conectado. Ó, veja que ele está no GPT 5.2. Então, eu não estou torrando crédito de um Opus para fazer pergunta besta de coisa que está na memória dele. Então, esse comando /model, onde tu utiliza, né, na comunicação ele, vai ser excelente para poder economizar token nessa conversa do dia a dia, né? Porque a gente não está pedindo uma tarefa complexa para ele. A gente está querendo apenas resgatar alguma informação, pedir algum ajuste pequeno. Então, modelos menores, mais econômicos, vão servir muito bem para isso, tá? Outra coisa, skills computacionais. Então, a gente pode destinar tudo para IA, né? A gente consegue fazer edição de vídeo com IA, a gente consegue fazer edição de imagem, sei lá, tem todas as possibilidades do mundo para processar a ação que a gente quer com inteligência artificial. E isso vai consumir token e vai gerar gasto para a gente, é óbvio. Então, o que acontece? Nas skills que a gente tem disponíveis no Cloud Hub, eu consigo estar jogando algumas responsabilidades para os recursos da máquina. Então, por exemplo, aqui eu tenho a skill JQ, que vai fazer uma análise de logs, né? Aqui eu tenho uma skill que vai fazer edição de vídeo, né? Algum processamento, pode ser redução do tamanho. E isso vai permitir que eu desafogue a IA e use o computador, que teoricamente é de graça, porque a gente está pagando por uma hospedagem que não vai ter custos variáveis, né? Claro,
se a gente está utilizando uma AWS da vida, às vezes a gente também paga pelo consumo. Então, aí cai um pouco por terra, mas provavelmente vai economizar mais, tá? E, galera, lembrando, né? Todos os meus projetos e, inclusive, o meu OpenCloud estão hospedados na Hosting. Eles têm uma hospedagem dedicada ao OpenCloud, tá? Eu vou deixar aqui no link a descrição, beleza? Essa hospedagem já vem com as otimizações de segurança necessárias para tu rodar no ambiente mais seguro e também performático para tu poder executar essas skills no teu PC ou no servidor, né? E economizar dinheiro com IA. Planos. Eu indico sempre o KVM2, ele tem uma configuração muito melhor que o KVM1, tá? Então ele vai aguentar muito tranco, mas se está só começando, quer testar, o KVM1 já é suficiente, tá? Lembrando, esse link tem uma oferta especial, mais o cupom de desconto nosso aqui da Hora de Codar. Tá tudo aplicado automaticamente, beleza? Tá, voltando. Como é que a gente vai fazer isso então? Né? Como é que a gente materializa isso? Bom, não deve ser novidade para vocês. A gente tem um hub de skills, que é o Cloud Hub, tá? E aí basta a gente entender o que a gente precisa fazer, tá? Qual que é a nossa ação que a gente está delegando para IA e ver se tem uma skill para isso. Por exemplo, eu tenho a skill Video Frames. Ela extrai frames ou shorts de um vídeo maior usando FFmpeg. Então isso aqui não usa IA. Eu peço para IA usar ela, mas depois é tudo utilizando essa biblioteca chamada FFmpeg. Notas. Sempre chequem isso aqui, se ela é segura, porque a gente teve um problema recente de algumas skills com falhas de segurança, né? Então isso aqui vai garantir que a skill é safe. Aí vocês podem ver como que usa, com o que ela trabalha e fazer a instalação via Cloud Hub. Cloud Hub é bem simples. Tu vai no teu servidor e tu vai instalar ele, tá? Aqui no meu ainda está como Cloud Hub, né? Que foi a versão inicial. Mas se tu for instalar agora, tu vai usar esse comando aqui. npm install -g Cloud Hub. Tá? Aí aqui no meu ele vai dar pau porque ele já está instalado como outro nome, né? O nome antigo. Bom, depois de instalar, tu pode fazer um search para poder encontrar a skill, tá? Então, quero aquela skill ali de vídeo. Então, Cloud Hub ou Cloud Hub, vai dar um search e FFmpeg, por exemplo, né, que é uma palavra-chave daquela skill. Aí tu vai encontrar todas elas pelo nome, né? Aquela ali que a gente encontrou era Video Frames. Então essa daqui, ó, Video Frames, e a gente vai instalar ela. Como é que a gente vai instalar? Tem um comandinho aqui também. Tem esse aqui install. Então é Cloud Hub install Video Frames. Cloud, né? No meu é Cloud. Aí ele começa a instalar e pronto, né? Por que é tão simples? Porque é um arquivo de texto com instruções. Aí se precisar alguma coisa, ele vai estar descrito aqui o que tu precisa instalar ou se a própria skill já faz isso sozinho, tá? Menções honrosas, skills que vão te ajudar a economizar dinheiro com IA, tá? Então a gente tem ali skills que vão fazer recursos pela gente, que a gente não precisa utilizar, mas tem outras que inevitavelmente a gente teria que utilizar IA e isso aqui dá uma tancada. QMD. Por que eu não escolhi nenhuma? Cara, porque a principal, ela tá com suspeita aqui de confiança pelo próprio OpenCloud. Mas, cara, eu acredito que seja o próprio criador do OpenCloud que fez a skill. Então não deve ter problema, tá? Mas eu não vou indicar ela por causa da suspeita. O que isso aqui faz? Bom, de forma super simples. O OpenCloud, ele salva tudo numa memória ali, num arquivo MD. E sempre que tu manda algum prompt para IA, ele vai mandar toda essa memória junto, tá? Então, mesmo que tiver informação não relevante para o que tu quer fazer, mesmo tendo ou não tendo, não importa, ele vai mandar tudo. O QMD vai pegar, encontrar só o que é mais relevante e mandar apenas aquela parte que tu precisa para fazer o que tu quer, tá? Então, ele consegue economizar até 90% no envio de tokens para a IA. Então, o QMD é excelente para economia, beleza? E outra aqui que eu achei interessante, essa sim,
ela está com alta confiança nos dois, tá? É a Save Money. Olha só, lá no começo do vídeo eu falei sobre nós fazermos o roteamento ali via modelos que a gente escolhe, tá? Essa daqui é um pouquinho diferente. Ela vai utilizar todos os modelos do Cloud, né, da Anthropic, Haiku, Sonnet, Opus, e ela vai entender, primeiramente, com o Haiku, que é um modelo super barato, qual a complexidade da tarefa. E aí, baseado nisso, ela vai escalando para utilizar LLMs mais baratas ou mais caras dentro desse ambiente do Cloud, tá? Então, tem que ter todos os modelos do Cloud ali aptos a serem utilizados, né? Configurar ali a Anthropic e aí tu consegue utilizar ela, beleza? Então, é um pouquinho diferente e o roteamento é automático, né? Então, é mais para quem não conhece muito ali os modelos, não quer gastar muito tempo escolhendo o melhor modelo, mais barato, tu pode estar utilizando essa daqui e deixando a IA decidir qual modelo ela vai utilizar. Bom, galera, vamos lá para a quarta dica, que é o gerenciamento de contexto, tá? O que acontece? Sempre que a gente vai conversando lá no OpenCloud, ele vai unindo o contexto da conversa num arquivo só, beleza? E aí, isso faz com que tudo seja enviado para mensagem. Eu já falei isso antes, né? Então, a gente tem ali o QMD, que vai ajudar a gente a mitigar isso, tá? Ou a gente pode proativamente queimar isso, né? Reduzir esse custo também. Porque se a gente sabe que a gente vai mudar de tarefa, por exemplo, estou programando alguma coisa e agora que eu escrevi um e-mail, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então eu posso proativamente fazer isso, tá? Como é que a gente sabe se o contexto está cheio? Basta vir no bot aqui que tu está utilizando, funciona no terminal também, e tu vai utilizar o comando status, /status. Aí ele vai te mostrar, ó, aqui ele está falando que o contexto está em 8% e ele não fez nenhuma compactação ainda, tá? Então, o que ele está falando aqui? Que 9.300 tokens estão sendo enviados para IA. Se é necessário ou não, depende do que a gente está fazendo, né? Porém, eu posso dar o comando new, que vai começar uma nova sessão e ele reseta todo esse contexto aqui. E agora, eu preciso escolher o modelo de novo, né? Então, model, botar aqui flash, porque ele reseta, né? E eu vou dar um status aqui. E agora, ele vai mostrar ali que o contexto está zerado, tá? Então, essa é uma maneira de a gente economizar quando a gente muda de tarefa. Um costume que a gente tem que ter é dar o new. Tá? Isso vai fazer com que a gente não envie contexto desnecessário e queime tokens à toa. Outra configuração que vai ajudar bastante é o flush automático, tá? E o que isso faz? Sempre que chegar a um número X de tokens, ele vai pegar essa memória toda que ele tem e vai colocar num arquivo e vai limpar a memória. Esse arquivo ele vai conter somente os pontos-chave, um resumo. Para configurar o Memory Flush, tu pode vir na documentação e ver aqui as chaves que tu precisa adicionar para ele poder fazer essa compactação de memória. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui dedicado falando sobre configuração de memória, para ele lembrar de tudo que tu fala, para ele poder também compactar quando precisa. E eu vou deixar o izinho aqui, tá? Então, eu não vou me adentrar muito nessas configurações, porque eu fiz tudo lá, passo a passo, e demora um pouco, tá? Então, eu vou deixar aqui a documentação para vocês e também deixei o izinho para verem esse vídeo depois, que é importante para a economia e também para ele lembrar de tudo que a gente conversa com ele de forma 100% efetiva. Bom, galera, o que acontece também é que a gente pode desabilitar as skills não utilizadas, tá? Então, isso é bem importante, porque quando a gente instala skills, às vezes a gente vai fazer só alguma coisinha e tal, e nunca mais usa, e ele pode estar ativando sem querer ou mandando via contexto essas skills, tá? Então, a gente pode estar acessando as skills aqui. Ó, isso vai mostrar todas as skills que a gente tem e, inclusive, as que não estão instaladas, né? Mas todas que estão ready aqui, elas estão rodando. Então, sempre que ele julga necessário algo aqui, ele pode estar enviando como tokens desnecessariamente para a API que a gente usa de IA. Então, vamos dar um exemplo aqui. Cara, eu não utilizo o Notion. Então, para que eu tenho uma skill de Notion? Então, tem que fazer essa limpa frequentemente para desabilitar skills que tu não usa mais. Então, tu vai utilizar assim, ó, cloudbot config, ou OpenCloud, né? Set skills entries Notion enable false. Isso vai fazer com que a skill seja desabilitada. Tu vai ter que dar um restart no gateway. E a gente pode fazer a listagem de novo e ver aqui, ó, que ele não usa o Notion
mais de nenhuma forma. Assim, dessa maneira, a gente já consegue economizar também com skills desnecessárias. Sexta e penúltima dica, eu tenho uma dica bônus ali para vocês, tá? Seria limitar os gastos. Então, para não ter surpresa na conta, toda plataforma que a gente conecta ali no OpenCloud tem uma forma de fazer a limitação. Aqui, por exemplo, no OpenRouter, tu pode ir direto aqui, colocar aqui em Edit, e aqui, por exemplo, eu quero gastar no máximo $10 por dia, e esse limite reseta todo dia. Aí, fazendo isso, agora eu tenho um limite de gasto, e ele não vai passar disso, né? Então é um controle que a gente pode fazer para as coisas não ficarem descontroladas, né? E galera, a gente também tem uma playlist aqui de OpenCloud, né? Não sei se você já viu algum vídeo meu aqui, eu vou deixar a playlist para vocês assistirem, tem tudo o que vocês precisam para dominar o OpenCloud em todos os sentidos, né? Além desse vídeo aqui de corte de custos, tá? Bom, última dica aqui é a questão de deixar o OpenRouter no automático, tá? O que acontece? Quando tu faz isso, o OpenRouter que vai decidir o modelo pela complexidade. É meio que um save money da vida aqui, só que ele pode utilizar qualquer modelo. Ele vai entender a tarefa e localmente, em milissegundos, vai decidir qual modelo precisa ser utilizado. Então não vai ter delay, não vai ter atraso nenhum, e tu vai receber aí o modelo mais econômico em relação à tarefa que tu precisa fazer, tá? Então é mais uma opção que eu dou para vocês. Não curto muito, porque eu prefiro estar no controle, mas isso aqui também permite praticamente zero config, né? Como o Save Money. Então vai depender do que vocês preferem também, né? Deixar essa opção no ar para quem quiser utilizar. E aí, galera, curtiram as dicas de economizar com o OpenCloud? Já sabiam de alguma delas? Comenta aí. Se tiver mais alguma sugestão, manda para a gente poder saber também como economizar mais no OpenCloud, que é algo que dói no bolso, né? Se a gente deixa ali indiscriminadamente utilizando pelo Opus, vai dar ruim e a gente não vai conseguir manter. Dessa maneira aqui, a gente consegue tancar e ter acesso a todas as funcionalidades sem perder qualidade, que é o principal, né? Que é o Opus que fornece isso pra gente, mas a gente só precisa utilizar ele na hora certa e não toda hora. Bom, se tu curtiu o vídeo, não esquece, deixa aquele like, se inscreve aqui no canal, que ajuda a gente bastante. E é claro, te espero no próximo vídeo. Valeu!